Já parou para pensar se seria possível prever o futuro? Mas assim, não o futuro das estrelas, e sim de algo muito, muito menor. Hoje, a gente vai explorar uma ferramenta simplesmente incrível que permite aos cientistas fazer exatamente isso, olhando para o universo que existe dentro de uma única gota d'água. Olha que curioso! Para entender o que é minúsculo, o melhor é começar pelo que é gigantesco. O nosso sistema solar, por exemplo, ele é um exemplo perfeito de ordem, de previsibilidade. É como se fosse uma dança cósmica, sabe? E uma dança com regras que a gente já conhece muito bem. E essa precisão é impressionante. É possível porque, com o tempo, a gente foi desvendando as leis que comandam os movimentos dos planetas. Mas de todas elas, qual seria a regra mais importante? Bom, vamos dar uma olhada nisso. A grande regra é a gravidade. Desde a época do Isaac Newton, os cientistas entenderam um princípio que é a base de tudo. Se a gente conhece todas as forças agindo em um objeto, é possível calcular exatamente para onde ele vai. Essa é uma ideia poderosíssima que mudou completamente o nosso jeito de ver o cosmos. É exatamente aqui que a nossa história dá uma virada. E que virada! A gente sai da escala cósmica e mergulha de cabeça no microscópico. E agora vem a parte mais legal. Os cientistas pensaram, e se a gente pegasse essa mesma lógica dos planetas e aplicasse num universo completamente diferente? Um universo que existe, por exemplo, dentro de uma gotinha de água. A ideia central é genial na sua simplicidade. E se a gente tratasse as moléculas como se fossem planetas em miniatura? Claro, no lugar da gravidade, teríamos as interações entre as moléculas, e em vez de anos-luz, falaríamos de nanosegundos. A grande pergunta é: será que a lógica funciona? E é basicamente isso a dinâmica molecular. Pensa nela como se fosse, sei lá, um microscópio virtual. Um microscópio que deixa a gente espiar as moléculas, se mexendo, dançando, em tempo real. Então, vamos ao que interessa. O que precisa para rodar uma simulação dessas? No fundo, tudo se resume a dois ingredientes principais. Primeiro de tudo, assim como a gravidade é a regra para os planetas, a gente precisa saber quais são as forças que as moléculas fazem umas nas outras. Essas forças são tipo o esqueleto da molécula, sabe? As ligações entre os átomos não são varas rígidas. Elas se comportam mais como molas pequenininhas. Elas podem esticar, dobrar, torcer. Conhecer as regras desses movimentos é fundamental para entender como uma molécula se mantém inteira. Além das forças internas, tem também as forças entre moléculas vizinhas. Pequenas cargas, positivas e negativas, em partes diferentes das moléculas, criam atração e repulsão. É como se fossem vários ímãs minúsculos. São essas interações que vão dizer se uma substância é líquida, sólida ou gasosa. E aí, todas essas forças, as molas, os ímãs, são juntadas numa única equação mestra que tem um nome chique: função de potencial. Parece complicado, mas a função dela é bem direta. Dá ao computador um manual de regras completo. É com base nela que ele calcula a força total em cada átomo a cada instante. Ok. Com as regras das forças definidas, o segundo ingrediente é o cálculo do movimento em si. Usando um algoritmo passo a passo, como o de Verlet, o computador olha a posição atual de um átomo e a posição dele um pouquinho antes para prever onde ele vai estar no instante seguinte. Agora imagina repetir isso milhões e milhões de vezes. O resultado é um verdadeiro filme do movimento molecular. Mas claro, essa ideia poderosa não nasceu da noite para o dia. A história dela está super ligada à evolução dos computadores. É uma jornada que começa com caneta e papel e vai até os supercomputadores de hoje. Para ter uma ideia, a jornada começou lá no século XVIII, com cálculos de órbitas planetárias feitos na mão. Aí, com a chegada dos primeiros computadores, como o MINIAC-I, os cientistas começaram a simular sistemas mais simples. O grande salto vem em 1964, quando Anísio Rahman fez a primeira simulação realista de um líquido. Isso abriu as portas para o mundo que a gente conhece hoje. Ah, bom, então é possível simular moléculas dançando. Mas e daí? Por que isso é tão importante, afinal? É que existe uma diferença fundamental. Enquanto a mecânica celeste prevê trajetórias exatas em escalas de tempo enormes, a dinâmica molecular revela as propriedades médias da matéria, coisas como temperatura ou pressão, que surgem desses movimentos minúsculos e super rápidos. E essa capacidade de enxergar o mundo atômico permite fazer coisas fantásticas. É possível ver em tempo real como uma proteína se dobra para combater uma doença, ou testar como um remédio novo vai interagir com uma célula antes mesmo de ele ser criado. É uma ponte de verdade entre o mundo invisível e as soluções do nosso mundo real.
Como a fonte destaca, o foco científico mudou. A ciência parou de olhar só para as estrelas e começou a olhar para dentro, para a matéria que forma tudo, inclusive a gente. É uma pergunta que move a ciência e a inovação. Fica a dúvida: que outros segredos esse microscópio digital ainda vai nos mostrar?